Vamos agora à nossa próxima palestra, que será ministrada pelo economista Guilherme Moreira, responsável pelo Departamento de Economia e Estatística da Abrava, e apresentará o cenário econômico do setor sob a ótica da oportunidade e desafios nacionais e o olhar para o estado de Minas Gerais. Guilherme. Guilherme, economista, graduado, pós-graduado em economia pela Universidade de São Paulo, mestre em economia aplicada pela Exalc USP, professor de graduação e pós-graduação em diversas unidades, autor de publicações em periódicos nacionais e internacionais. Desde 2018, atua como coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FIPE. Durante 9 anos, foi economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp. Consultor econômico e palestrante na área de cenários econômicos e índice de preços, participante do programa Empresa Familiar, produzido pela empresa Rica e Associados, e atualmente é o economista da Abrava. Bom dia. Hoje eu tenho o dobro do tempo que o Arnaldo me dá nas reuniões de diretoria da Abrava, e o Heimer irresponsavelmente deu esse tempo, então eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente das que eu faço lá na Abrava. Na Abrava é como eu tenho muito, tem que ser muito objetivo, tem que ir direto aos números do setor, o que aconteceu nesse mês, etc. E aqui eu vou me dar o... Obrigado, Heimer. O Arnaldo não me dá essa oportunidade, viu? Pode me convidar sempre que eu venho. Então, eu vou falar um pouco mais, vou abrir um pouco o cenário antes de entrar no cenário exatamente do setor de ar-condicionado. Ou seja, não adianta a gente entender o que está acontecendo no setor de ar-condicionado sem entender o que está acontecendo na economia brasileira como um todo. Então, vou fazer um rápido panorama e eu vou começar isso com uma história. Essa semana morreu o economista Delfim Neto, uma pessoa, um gênio para alguns, não pode falar palavrão, né? Para outros, para mim, ele foi ambos, tá? Eu tive o prazer de conviver com ele durante o período que trabalhei na Fiesp, e certa vez ele convidou um economista, ele era presidente do Conselho Superior de Economia da Fiesp, ele convidou um economista sul-coreano, e eu perguntei para ele, eu chamava ele de professor, senhor Delfim, da onde que vem esse cara? Por que convidar esse cara? Você vai almoçar com ele e comigo e você vai descobrir. E aí eu fui almoçar com ele. Chamava Ha-Jun Chang, o economista. Sul-coreano, professor de Londres. E aí, na conversa, a Coreia do Sul, obviamente falando da Coreia do Sul, não da Coreia do Norte. Vocês sabem muito bem, alguns aqui até trabalham em empresas sul-coreanas. Até os anos 80, o Brasil exportava bens industriais, mais bens industriais do que a Coreia e a China somadas. É surreal isso. Surreal. Até os anos 80, o Brasil exportava mais que os dois juntos. E aí, a questão era, a primeira coisa que eu fui num jantar daqueles, que eu estava com, entre outras pessoas, mas estava Delfim e esse cara na mesa, a primeira pergunta que qualquer um faria é o que esses caras fizeram? Porque hoje, provavelmente metade ou mais da sala aqui tem um celular feito na Coreia do Sul, uma empresa sul-coreana. Ou dirigiu até aqui num carro da Hyundai, da Kia. O que esses caras fizeram? Então, nesse almoço, e o Delfim foi conselheiro do governo coreano nessa jornada, ficou muito claro para mim o que esses caras fizeram para virarem o que viraram hoje. Em tão pouco tempo, é muito pouco tempo, gente. Eu nasci em 74. É menos de uma geração. E aí você pega um país que tinha sido destruído pela guerra, um país menor que o estado de São Paulo, com uma população pequena. E aí você pergunta, o que vocês fizeram? Eles juntaram os empresários, chamaram lá Ronaldo, Hemer, todos se juntaram,
o que vocês precisam para tornar a Coreia um grande exportador de bens industriais? E eles responderam. Na verdade, eles chamaram o grande empresário da época, que é o dono do grupo Hyundai, etc., e era uma indústria da construção civil, e eles queriam exportar navios. Olha, vocês estão doidos, eu entendo de construção civil. Como é que eu vou exportar navio? Não, nós decidimos, nós vamos fazer isso. Tá bom, para fazer isso eu preciso de um porto, eu preciso de energia barata, eu preciso de aço barato, eu preciso de infraestrutura. Preciso de 4.000 soldadores qualificados, que você acabou de falar. E o governo pegou, tá bom, vou fazer isso. E fez, foi lá e fez. E a Coreia passou a exportar navios, a Hyundai passou a exportar navios. A primeira exportação de carros da Hyundai foi em 1970. Eu sou fanático por carro, tenho carro antigo. Então sempre que eu posso eu puxo a conversa para... De vez em quando vocês me dão uma... Volta para o ar-condicionado, Guilherme. A primeira exportação da Coreia de veículos, para vocês terem uma ideia, foi um modelo Pony do ano 74 para a Venezuela. Foram exportados 6 unidades. 74, 6 unidades. Um carro que lembra um Dojinho. Bom, ninguém vai saber o que é um Dojinho aqui. Mas, sabe? Ah, você é velho também, pô. Ele também está na faixa etária que sabe o que é um Dojinho. Mas, ou seja, 6 unidades em 74. Hoje, a Coreia exporta, só a Hyundai, se não me engano, exporta 11 milhões de unidades, que é 5 vezes, 4 vezes o mercado brasileiro, só a Hyundai. Então, vejam, eles tiveram uma decisão estratégica, igual o planejamento estratégico que a gente faz na empresa, que fala, eu quero me tornar um grande exportador de bens industriais. Ao mesmo tempo que a Coreia fez isso, a China também estava passando por grandes mudanças. Então, uma boa parte dos países dos países asiáticos tomaram essa decisão. Lá atrás, isso não é coisa de hoje. E passaram a ser grandes produtores de bens industriais. Mas por que eles resolveram produzir bens industriais e não produzir soja? Tem um motivo, que chama valor agregado. Muito simples. Se você pegar um caminhão de soja em Orlândia, levar até Santos, o frete já saiu mais caro que a carga. Só de pedágio e diesel já é mais caro que o valor da carga. Então, se você pegar um caminhão em Orlândia e produzisse iPhones ou telefones celulares da Samsung, um caminhão teria um pouquinho mais de valor ali dentro. Então, você produz valor agregado. Tão simples quanto isso. O Brasil, agora vamos voltar para o Brasil para chegar no ar-condicionado, senão vocês vão me expulsar daqui, eu não falei de ar-condicionado ainda. Brasil, o que aconteceu nos anos 80? O Brasil passou por mudanças estruturais e aconteceu a Constituinte de 88. E qual era a ideia em 88? Eu quero um país focado no lado social. Isso é bom, não é ruim isso. Qual que é o problema dessa opção que nós tomamos lá atrás? E eu não estou falando de governos, estou falando da sociedade brasileira, todos nós. Que queríamos ter saúde gratuita, isso é bom, é ótimo. O SUS salvou muita gente na pandemia. Queremos ter aposentadoria para qualquer pessoa, queremos ter um sistema, enfim, benefícios sociais, e o Brasil precisa disso, realmente. Agora, isso é o lado bom. Qual que é o lado ruim? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Como é que se chama? Matheus. O lado ruim é o seguinte, Matheus, isso custa dinheiro. E quem paga, não tem milagre. Antigamente o governo imprimia dinheiro, não tem dinheiro, imprime. Aí vira inflação. Aí vem um tal de plano real e fala, não pode mais. Vai ter inflação, não pode. Não pode, então, eu, governo, quero dar benefícios sociais para as pessoas. Então eu vou lá no bolso do Matheus, pego o seu dinheiro, isso chama imposto, pego o seu dinheiro e dou para outra pessoa. Eu, aposentado. Põe no meu bolso, aposentado. O governo não produziu nada aqui.
Não teve produção, geração de valor. Ele tirou do seu bolso e pôs no meu. Eu vou comprar, você deixou de comprar. Não teve, só redistribuiu renda. O problema é que eu, que sou aposentado, isso, veja, são escolhas. Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim. São escolhas. Nós fizemos essa escolha como sociedade. Então, esse dinheiro que você que está lá na empresa, que você tirou do caixa da empresa para pagar aposentadoria, programa social, etc. Se você tivesse ficado na empresa, talvez tivesse comprado um jet ski e fosse para a praia. Pode ser. Mas se você é um empresário de sucesso, e eu vejo, convivo com gente assim todo dia, o normal do empresário de sucesso não é isso. A gente sabe disso. O empresário, o dinheiro que ganha, reinveste na empresa. O pai do George lá, cadê o. Ah, ele saiu. Ah, o pai do George, quando imigrou, como é que chama o pai do. Janus. Quando o Janus veio para o Brasil, criou a Mecalor, o dinheiro que ele juntou, ele não ficou comprando jet ski, não ficou comprando. Ele fez o quê? Aí já foi o George. Mas o que ele fez, gente? Construiu um forno lá, um calorímetro de 7 milhões de reais. Ele podia ter comprado um avião igual ao do Neymar. Então, mesma coisa você pagou imposto, você está reduzindo o poder de investimento da empresa. Porque uma parte do dinheiro que ia ficar no caixa da empresa virou imposto. Ok, mas salvou o aposentado, pagou aposentadoria, pagou. Ok, a sociedade decidiu, não estou criticando. Mas nós nos tornamos uma sociedade de baixa produtividade. Que optou, China, Coreia fez outra opção. Nós optamos por ser assim. Qual é a consequência disso? Nós nos tornamos um país que produzir no Brasil é caro, não consegue competir com essas empresas que estão lá fora, e quem produz aqui tem que ter outras estratégias para se manter bem no Brasil. Só competir de igual para igual com chinês, com coreano, você não vai ganhar. Dá para fazer isso? Dá, mas não dá para querer, porque eles não têm as mesmas condições que nós aqui. Não adianta querer competir, por quê? Porque tem um momento histórico lá atrás, eles decidiram que a sociedade deles ia ser focada na sociedade de alta produtividade. A gente tem, e com isso o que aconteceu? Um processo de desindustrialização no Brasil. A indústria do Brasil perde importância, sai de 20 e tantos por cento do PIB nos anos 90 e vem para os. Hoje a indústria de transformação representa menos de 10% do PIB brasileiro, portanto o Brasil se tornou um país de serviços. A maior parte da geração da riqueza no Brasil, quase 70%, hoje não. Mas o agro. Agora eu vou ser cancelado, né? Eu adoro, né? Eu sou mestre nisso. Mas e o agro, Guilherme? O agro é uma parte importante da economia brasileira. Mas eu sou economista e olho números. Quando eu olho o PIB da agropecuária, a gente vê que a participação é 11% no PIB. Mas é o maior produtor de grãos do mundo. Os Estados Unidos também. Mas quanto representa no PIB dos Estados Unidos? Nada. O nosso é 11%. E o setor serviço 70%. Portanto, quem gera PIB nesse país não é a soja. É o setor serviços, que pode até estar associado, bem ou mal, com a soja. Mas é o setor serviços que gera emprego, que gera renda. E aí, qual que é o problema do setor serviços? Vamos imaginar aqui, como é que você chama? O Glauco. Pegando os caras que estão com mais sono. Brincadeira, viu, Glauco? Brincadeira. Isso é brincadeira de professor, né? Glauco, você trabalhava numa indústria. Trabalhava lá na Climatix, eu ia falar Mecalor. Agora você falou que era Mecalor, agora para mim virou Mecalor. Você trabalhava lá, tá? Por algum motivo, você sai da Mecalor. Certo? Você tinha lá um salário e você sai. Você vai trabalhar. Lá você trabalhava lá na função de montagem, de função técnica, etc. Você fez Senai e você trabalhava lá, enfim, trabalho legal. Ganhava. Salário baixo, estava começando. Não estou por uma hipótese, nem te conheço, tá? Estou só te usando de exemplo. Aí você vai trabalhar de Uber.
certo? Petrobras de Uber. Quanto, que tem uma diferença fundamental aqui. Salário e valor agregado. Salário que você recebe pelo seu trabalho. Valor agregado é o que o seu trabalho gera de riqueza para a empresa que você trabalha, para o país, vamos dizer assim, que é o PIB. PIB é valor agregado, não é? O PIB não é soma só de salário, é o quanto você gera de riqueza. Então, quando você trabalhava lá, a riqueza que você gerava, uma indústria de 100 funcionários, quanto gera de riqueza? E sem Uber. Não estou desmerecendo o trabalho de Uber. Então, quando a gente sai, migra de um país industrial para um país de serviços, a gente migra para um país de serviços de baixo valor agregado. Porque a pessoa que saiu da indústria automobilística, que perdeu muitos empregos, que a indústria autopeça quase desapareceu, ela foi trabalhar no shopping, às vezes ela ganha até a mesma coisa. Mas quando ela trabalhava lá, ela gerava muito PIB para o país. Por quê? Ah, mas os países desenvolvidos, aí vem, né? Os países desenvolvidos são todos de serviço. A Alemanha tem lá, a Siemens hoje é quase que uma empresa de serviços, IBM virou uma empresa de serviços. Agora, serviços é o quê? Um negócio desse aqui, que chama computador. Como é que você chama? E a Nani operando esse computador. Quem agrega valor no setor serviço? Isso aqui quanto custa? 5, 10 mil reais? Top. É a Nani, o trabalho dela, a cabeça da pessoa que está na frente do computador. Qual é o recurso escasso no Brasil? É o computador de 5 mil reais? Ou é a pessoa extremamente qualificada que está na frente do computador? Então, esse é o grande problema da economia brasileira. É uma economia que se tornou, por questões históricas, de serviços. A indústria no Brasil que quer ir bem, tem que incorporar o serviço dentro do faturamento dela, que é o que todas que se dão bem no Brasil fazem, porque é um país que tem 200 milhões de habitantes, culturas diferentes. Então, onde se agrega valor na indústria? Incorporando serviços. É uma equipe de vendas que entende melhor o cliente do que a empresa de fora, é um pós-venda melhor, é um treinamento de instalador. Então, é aí que se ganha dinheiro com a indústria no Brasil, não é no produto em si, porque o produto é commodity. Produto, por exemplo, ar-condicionado split, commodity. Você não vai ganhar dinheiro vendendo split. A não ser que você seja uma multinacional que vende no mundo inteiro. Agora, eu vou produzir split no Brasil. Pode dar certo? Pode. Agora, qual é a estratégia que você vai ser diferente da Daikin, da Fujitsu, das multi, que tem escalas globais, fornecedores? Você vai ter que ter uma estratégia diferente, porque esses caras são muito bons no que eles fazem. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter que ter um setor serviços associado, etc. Então, esse é o grande problema do Brasil. E aí a gente começa a entender um pouco o setor de ar-condicionado. Gente, não está aparecendo nada na minha apresentação. Está em branco. Bom, não sei o que aconteceu. Sumiu. Não, então, eu vou sem também, viu? Eu não tenho estresse. No arquivo tá inteiro. Eu acho que é melhor. Enquanto eu vou falando, eu tenho tudo mais ou menos de cabeça. Enquanto eu vou falando, eu acho que é melhor reinstalar ou abrir, fechar, alguma coisa. Porque tem, a Lili tá com o arquivo, eu estava olhando ele agora no celular antes da apresentação. De qualquer maneira, indo para o mundo do ar-condicionado. Então, nós vivemos num país que depende da indústria, que fez uma opção dessas e que tem o setor serviço de baixa qualificação. E o mundo do ar-condicionado, como é que está inserido nisso? O Arnaldo falou muito das pesquisas da empresa de planejamento elétrico, EPEL, que é a penetração de ar-condicionado nas residências. Vou começar a falar por isso. Se a gente pegar, no Brasil é surreal esse número. Esse número está um pouco defasado, o número original é 16,9, o número
que eu chutaria hoje em torno de 20%. 20% dos lares brasileiros têm split ou janela ou ar-condicionado instalado. Esse número, comparado com qualquer país do mundo, e considerando a temperatura que se tem aqui, é fora do padrão. Completamente fora do padrão. E não é à toa que o setor atrai tantos os olhares de empresas estrangeiras. Se a gente pegar em termos de domicílios, a gente tem no Brasil, só aqui em Minas Gerais, 9 milhões e 500 mil domicílios. Do último censo para cá, o Brasil cresceu 12 milhões de domicílios. Veja, 12 milhões de domicílios em 10 anos, a mais. E hoje saiu um dado da Abrainc FIP, que as vendas de imóveis novos cresceram 45%. Então nós estamos falando de um país que tem calor à vontade, isso tem, calor tem para todo mundo aqui. Nós estamos falando de aparelhos que estão cada vez mais baratos. Quanto custa um split 12 mil BTUs hoje? Eu faço o índice de preço do split, não sei o preço dele. 2.200, 2.500, 3.000. 3.000. Veja, é menos que um celular, gente. É menos que um celular. Todo mundo tem celular. Então, está acessível para todo mundo. Quando a gente olha as temperaturas máximas médias do Brasil, você tem, por exemplo, aqui o estado de Minas é 28, alguma coisa. Eu tinha tudo isso na apresentação. 28, alguma coisa de máxima média. E pior, agora que eu jogo para vocês aí que estão no setor. Quando a gente pega só as residências de altíssimo padrão, ou seja, o A, renda média familiar acima de 10 salários mínimos. Para o Brasil isso é muita coisa. Vamos ver. Você vê que aqui não tem estresse, né? Meu filho, para quem anda de Fiat 147, um bugzinho na apresentação é brincadeira de criança. Então, agora eu não consigo voltar, agora eu já comecei a falar. Aqui o grau de instrução brasileira comparado com outros países. Aqui o emprego no setor, esse gráfico está errado, e eu pus ele porque ele está errado. Por que está errado? Isso é o que tem no Ministério do Trabalho do setor de ar-condicionado. Está errado, por causa daquilo que o Arnaldo falou. A maior parte do emprego hoje é conta própria, é MEI, pequena empresa, não tem mais. Emprego formal no setor, pode colocar aí, não dá nem metade, isso aí vai dar 100 e alguma coisa. Nós estamos falando de 350 mil empregos pelas nossas expectativas. Então, grande parte do emprego no setor não está no mercado formal. Tá? Aqui já o Arnaldo mostrou. Eu queria... Pulei refrigeração, depois eu volto. Eu vou direto no ar-condicionado para não quebrar o que eu estava falando. Então, aqui, ó. O Brasil ganhou 23 milhões de domicílios em 12 anos. 2022, 34 milhões de domicílios. Tem temperaturas anuais máximas acima de 30 graus. E aqui, por regiões, as máximas das... Isso aqui é a média das máximas, tá? Ou seja, a gente pega norte, 32,6%. Penetração de ar-condicionado, 29%. Nordeste, 31,7%. Penetração de ar-condicionado, 5%. Aqui nós estamos falando só residências, tá? Porque tem aquela coisa, vocês entendem melhor que eu, que você tem o ar-condicionado que é o light commercial, lá, o comercial leve. Se pegar o comércio, é óbvio que a maioria do comércio está com ar-condicionado, mas eles usam ar-condicionado que são considerados equipamentos residenciais, né, Arnaldo? São splits residenciais, mas que estão instalados no comércio. Mas aqui nós estamos falando de residências. Então, veja, Nordeste, 31% de média, 5% de penetração de ar-condicionado. Pensa o tamanho do mercado nordeste. Mas tem baixa renda.
Mas cada vez mais o ar-condicionado se aproxima da baixa renda. Porque é um equipamento que, em termos de preço, já não representa mais tão alto, é um preço de um celular. A instalação depende de cada região. Agora, qual que é o grande medo? O consumo de energia, que também é uma... Eu tenho ar-condicionado na minha casa, uso quase todo dia. E moro... tudo bem, não tenho família grande, etc. Mas não gasto R$ 200 por mês de energia elétrica. Tudo bem, eu tenho um ar-condicionado. Depois que eu fui na Brava, né, Arnaldo? Quando a gente vai trabalhar na Brava, a Brava dá um equipamento inverter de última geração para cada funcionário. Mentira, gente. Mentira. Mentira, viu? Associado também tem direito. Depois vocês peguem o voucher do inverter da Binar. Mas o que acontece? Você instala um inverter de última geração hoje, economia economiza bastante energia. Então, quando a gente olha isso, e aí você vê a média brasileira, 16,7. Um baita mercado. E aí que eu vou colocar a bola para vocês. Quando a gente olha, aqui tem estado por estado, então aqui, Minas, por exemplo, tá aqui, vocês não estão enxergando, mas depois vocês vão receber esse material e podem olhar com calma. Minas, tinha que estar aqui. 9 milhões e 500 mil domicílios, máxima média 28,7, 18,4 penetração de ar-condicionado. Então, aí eu te pergunto, mesmo quando a gente olha esses números nas faixas de renda, que é onde eu parei, nas faixas de renda mais altas, a penetração, deixa eu ver se eu coloquei o gráfico aqui. Penetração do ar-condicionado quer dizer que 17% das residências brasileiras têm pelo menos um equipamento. Ou seja, pode ser que tenha 3 equipamentos, não conta 3 vezes, mas só 17% dos lares brasileiros tem ar-condicionado. Pode ser 1, 2, pode ser um splitzinho, pode ser. Mas o que eu queria... O pior gráfico para mim é esse aqui. Pior para o setor. E que mostra o tamanho da oportunidade de ar-condicionado. Os muito ricos, que são os que têm renda acima de 10 salários mínimos, ou seja, só 61% das residências têm ar-condicionado. Por que esse cara não tem ar-condicionado? Não tem motivo. E aí eu jogo para vocês, pessoal de marketing. Como é que vocês, a Brava, tá aqui, ó, a Brava, como é que esse cara não tem ar-condicionado? Que motivo ele tem? Um bom vendedor não consegue vender um ar-condicionado para esse cara que tem dinheiro, tem um imóvel que pode instalar, não liga para a conta de luz. Como explicar isso? Então veja como o ar-condicionado ainda é um segmento que tem muito espaço para ser trabalhado, muita demanda não atendida e muita demanda a ser criada, inclusive. Se a gente considerar aqui o B1, que também é uma faixa de renda, B1, B2, que é a nossa classe média, 30 e 45% são números muito baixos. Eu vivo isso em casa. Eu tenho uma irmã, São Paulo, hoje, a gente precisa ter ar-condicionado, é quente, e não tem ar-condicionado por quê? Porque faz mal. Eu já expliquei para ela, já falei, já fiz a minha parte antes que você brigue comigo. Mas faz mal. Mas faz mal aonde? Então tem um trabalho muito grande de gente que pode ter ar-condicionado e não tem por motivos aleatórios. Que a gente não sabe explicar. Tem um amplo mercado, tem muito potencial para crescimento disso. Na refrigeração, aí nem precisa de justificativa, né? Na refrigeração, aí esse é o mais fácil de falar, porque é um mercado de só supermercados, um mercado de 1 trilhão por ano. Área refrigerada aí grande, faturamento de supermercados é 50% desse 1 trilhão. Tem os dados aqui, não tem nem o que falar. O Brasil é um dos maiores exportadores de proteínas animais do mundo, isso demanda muita refrigeração industrial, isso só vai crescer. Ninguém mais quer produzir. Vamos falar, produzir proteína
não é para qualquer país. Porque cada vez mais se torna complicado isso. Produzir proteína, o que é produzir proteína? É você pegar sol e água e combinar essas duas coisas. Soja, o que é? Você pega o sol e faz a soja crescer, joga água e a semente de soja, obviamente. Boi é o quê? Uma máquina fenomenal de transformar sol, que ele capta, capim, né? Capim é o quê? É sol. Ele capta esse capim e transforma em proteína. É uma máquina fenomenal de fazer isso. Para isso, ele precisa de muita água. Pouquíssimos países no mundo têm esses recursos como o Brasil tem. Então, o Brasil sempre vai ser exportador de proteínas vegetais e animais. E, portanto, esse mercado aqui, a tendência é que ele só cresça ou continue tão, na pior dos cenários, continue tão bom quanto é hoje. E aí você tem refrigeração industrial aí, um fator preponderante. Aqui, o que eu falei do calor, lá na Brava, a gente faz muita pesquisa de tudo que vocês possam imaginar. A gente fez uma pesquisa na onda de calor, porque vocês lembram, obviamente, você teve aquela grande onda de calor em outubro, novembro, dezembro. Aí disparou a venda de ar-condicionado. Lá em São Paulo, não sei como é que foi aqui, em São Paulo, instalador não tinha agenda. Ficou 6 meses sem agenda para instalar ar-condicionado. Você comprava o ar-condicionado, ficava lá encostado. Passou a onda de calor, você não tinha instalado o ar-condicionado ainda. O instalador não tinha agenda para instalar. E a gente faz na Brava pesquisas desse tipo. Pô, aconteceu onda de calor, vamos investigar o que está acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, na pesquisa, a demanda por instalação na onda de calor cresceu 78%, né, Hernando? Por instalação. 78% na onda de calor. Então, veja, ondas de calor são fatores que não são mais coisas aleatórias que não vão acontecer, que acontece uma vez a cada 100 anos. Tem mais uma prevista já. Então, esse é um fator também que mexe com sazonalidade que vocês estão acostumados a lidar. As sazonalidades do setor vão mudar. A indústria não estava preparada, né, para uma demanda tão grande, tão rápida. Tanto é que você teve aumentos de preços grandes de equipamentos. Agora a indústria, sabendo que vai ter outra, aumentou a produção, 74% de aumento da produção de splits nesse primeiro semestre em relação ao ano passado. Ou seja, com medo de faltar produto, estão produzindo muito mais do que produziram o ano passado, a indústria, saiu os números recentemente. Então, esse tipo de pesquisa que a gente tem feito tem ajudado muito a entender essas coisas que não captam aqui, ó, o comércio, 87,5% de aumento de vendas durante a onda de calor. Uma coisa fora de série. Tá? Aqui eu já falei, e aí eu vou caminhando para o fim, dentro do meu prazo aí que o Remer generosamente me deu, ao contrário do Arnaldo que só me dá 15. Fica aqui que conste em ata a reclamação. Esse é o índice de confiança do setor, a Brava. Usa a mesma metodologia dos índices de confiança da CNI. Eu copiei mesmo, confesso, descaradamente. Copiei, mas com um bom motivo, que é poder comparar com os outros setores que a CNI acompanha já. Hoje, por exemplo, saiu da indústria têxtil, está bem pior que o IC. Então, basicamente, esse número indica o seguinte: acima de 50 otimismo, abaixo de 50 pessimismo. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esses números são recentes, são do último trimestre. E aí, para vocês terem uma ideia como é que está a confiança do setor de ar-condicionado. E aqui engloba tudo, tá? Eu estou falando ar-condicionado, eu falei errado. De todos os setores representados pela Brava, não é só ar-condicionado aqui. Tem refrigeração, instalação, projetos, projetistas, está tudo junto aqui. Quando a gente pega o índice de confiança, a gente vê que houve uma queda no último trimestre, mas qual que é a variável que está pior, assim, que o empresário está retraído? E quando a gente abre isso, deixa eu ver se eu coloquei, aqui, ó. Quando a gente olha o dado agregado, eu vou explicar, olhando assim não dá para entender nada. Qual é a variável que puxa a confiança do empresário do setor para baixo hoje? A situação atual da economia brasileira.
Então, o empresário do setor olha hoje, situação atual da economia brasileira, 40. O que ele está sinalizando? Estou pessimista com a situação atual da economia brasileira. Quando eu olho as perspectivas da economia brasileira, vai para 47, mas abaixo de 50 é pessimismo ainda. Então, a variável dentro do cálculo do índice que puxa a confiança do setor para baixo é a economia brasileira. Quando eu pergunto para o empresário, e é da sua empresa? Como é que você se sente em relação à situação atual? Não só está no campo do positivo, 53, como cresceu no último trimestre. E quando eu pergunto das perspectivas da sua empresa, esquece a economia brasileira, olha só a sua empresa e me responde. 59,2. Muito otimista. O brasileiro não desiste muito. É assim, é isso, mas isso não é presente em todas as pesquisas do setor. O que eu quero dizer é o seguinte, como eu consigo comparar com outros setores, isso aqui não é um fenômeno que acontece em todos os setores. Tem setores que estão ao contrário, que o problema é a situação da empresa. Ou seja, o setor está muito ruim, e tem setores que estão muito ruins. O setor têxtil, por exemplo, que eu citei agora, o setor têxtil está em derrocada no Brasil. Tentaram colocar imposto sobre importação de vestuário para ver se... Mas o setor têxtil está em derrocada. Então, a situação do setor é muito ruim. Então, o que eu quero dizer com isso é que aqui é o contrário. O empresa, não sou eu, não é o Guilherme, tá? Eu não respondo a pesquisa, eu só tabulo. O Brasil, a mensagem sendo muito clara aqui, o Brasil está ruim. E eu acho que não vai melhorar muito. Mas a minha empresa está legal e vai melhorar muito. Essa é a mensagem que o IC Abrava traz para o setor de todos os segmentos. E dentro dessa pesquisa eu consigo olhar por setores da Abrava. Ar-condicionado está otimista, não muito, mas está. Instaladores são os mais otimistas. E não consigo entrar em mais detalhes aqui, mas enfim, estão muito otimistas. O pessoal de refrigeração relativamente otimista. Enfim, eu diria que, apesar dos pesares, o setor o nosso setor aqui da Brava está otimista com a situação. E eu vejo, para encerrar minha fala, um cenário bem promissor para o setor. Por quê? Apesar, ignorando a economia como um todo, mesmo que a economia, que a macro não esteja tão boa, aqueles fatores que eu falei para vocês vão continuar presentes. Os equipamentos estão com preço barato, a China continua exportando deflação para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Você tem um excesso de produção em tudo na China, e está sendo... quem já foi para a China, o Arnaldo, por exemplo, que esteve lá recentemente, não existe lá você, igual aqui, a demanda está fraca, vamos reduzir o turno da fábrica, reduzir a quantidade. Não, vende mais barato, continua produzindo a mesma quantidade, vende mais barato. Vai dar prejuízo. Depois você pede uma linha de crédito para o governo e acabou. Então, é isso, e aí causa o quê? Exportação de deflação. Os produtos estão muito baratos. Então, na minha opinião, para encerrar, eu vejo um cenário muito favorável ao setor, um país que ajuda o quê? A quem foca no serviço, por quê? É um país de 203 milhões de habitantes, com renda média, um amplo potencial de crescimento, tanto de refrigeração quanto de ar-condicionado, e com questões regionais que favorecem quem? Quem tem uma ampla rede de atendimento de pós-venda, de serviço e consegue entender as diferenças regionais. O estrangeiro não consegue fazer isso. Então não precisa ir longe. Se você pegar um diretor de vendas do Rio Grande do Sul e transferir ele para o Nordeste, ele vai sofrer. Vai demorar para ele entender a diferença. Então, aqui no Brasil, nós temos essa vantagem em relação a estrangeiros. Você pode... o mercado brasileiro é muito favorável para quem foca em atendimento em qualidade de serviço. E treinamento é mão de obra treinada é o bem mais escasso. Não tem jeito. Esse é o grande gasto que nós vamos ter que fazer, que não é gasto, é investimento.
mas é um investimento que ficou defasado. Ou seja, é aquela estrada que você tinha que ter feito a manutenção lá atrás, não fez, e ela foi degradando, agora para chegar no nível ideal você vai gastar muito. É isso que nós vamos ter que fazer. Da minha parte é isso, peço perdão de ter dado esse problema aí, mas não prejudicou o que eu queria falar. E agradeço o convite, estou dentro do tempo. E acho que a gente tem uma rodada de perguntas agora, então quem quiser perguntar, estamos à disposição. Obrigado, gente.